Boa tarde, amados irmãos. Sou a formadora Valéria e estou aqui para mais essa tarde de formação, onde nós vamos falar hoje do módulo Ser Presença pelo Carisma. Terceiro tema, cujo tema hoje é intuição. Então, vamos falar daquilo que esse módulo nos diz sobre carisma. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar sobre intuição. Então, Bill Gates, ele diz uma primícia, qual ele diz assim: frequentemente temos de confiar na produção. Só um minutinho. Bill Gates, ele vai dizer, frequentemente temos de confiar na intuição. Então, é sobre intuição. Nós vamos dividir essa formação hoje em duas partes. A primeira, uma formação mais humana, onde vamos usar o termo intuição, e na segunda parte, uma parte mais espiritual, onde vamos falar dos termos inspirações divinas e também interioridade. Amém? Então vamos começar pela parte humana, daquilo que é mais comum, que é natural entre nós seres humanos. A intuição é um pressentimento, uma reação visceral, uma sensação, mas é algo real. Pode ser ativada para aumentar nossa capacidade de influenciar e transmitir carisma. Então, se nós vamos tomar por primícia a frase de Bill Gates, frequentemente temos de confiar na intuição, nós vamos ver que a intuição é quando nós sentimos aquele frio na barriga, né? Algumas pessoas dizem, nossa, mas o que você está sentindo? Ah, eu não sei, me deu um frio na barriga, uma sensação que alguma coisa boa, que alguma coisa ruim vai acontecer, e parece que você pressente aquilo que vai acontecer. Então, isso nós denominamos de intuição. E uma pessoa que ela é intuitiva, ela consegue influenciar pessoas e transmitir carisma. Por quê? Porque os outros tendem a ver essa pessoa como uma referência, como um auxílio, como uma ajuda oportuna. Então, a pessoa que ela faz uso da sua intuição, ela tem a capacidade de influenciar pessoas e transmitir carisma com uma maior facilidade. Amém? A intuição nos ajuda a ler e decifrar pessoas em um instante. E isso é um fato, né? E isso aqui eu testemunho para você, onde ao olharmos, a pessoa que ela é intuitiva, ela olha para uma pessoa e ela sabe se ela pode confiar naquela pessoa ou não. Se ela sabe se aquela pessoa vai ser uma pessoa que vai fazer bem para ela ou não, né? A intuição, ela tem uma ligação muito forte com pessoas, de pessoa para pessoa. Então, a pessoa intuitiva, ela tem essa capacidade de conseguir decifrar pessoas. Já viu aquelas situações que às vezes você está conversando com alguém e você fala a mesma coisa que a pessoa fala? Ou então você diz, nossa, eu estava pensando isso agora. Ou então, nossa, eu acabei de falar isso para fulano. Você falou isso aqui, eu acabei de falar isso para fulano. Sensações de pessoas intuitivas. Então, ela consegue decifrar pessoas. É como se ela entrasse na mente de uma outra pessoa. A intuição é uma combinação do que você sente, do que você sabe e do que você já viveu. Então, a pessoa intuitiva, quando a pessoa tem essas intuições, é uma combinação do que ela sente hoje, do que ela sabe, que ela adquiriu por experiência, do que ela já viveu. Então, a pessoa intuitiva, ela consegue ter uma intuição mais forte. Por quê? Porque ela conseguiu lidar com a sabedoria adquirida por situações já vividas e porque ela adquiriu
essa sabedoria com situações já vividas, ela consegue hoje detectar coisas que podem vir a acontecer em determinadas situações, por conta dessa situação já vivida. Então, isso é a intuição. As pessoas intuitivas são capazes de distinguir pensamentos ocasionais e são mais bem-sucedidas na vida e nos negócios. Então isso, a própria ciência, ela diz que pessoas intuitivas são mais bem-sucedidas. Por que pessoas intuitivas são mais bem-sucedidas? Porque elas trazem dentro de si uma sabedoria de situações já vividas de uma forma diferenciada, ou seja, ela conseguiu passar por essas situações e ela conseguiu se sobressair, ela conseguiu se superar. Então essa combinação de situações vividas, de sabedoria adquirida em algumas situações da vida, trazem para nós hoje intuições naquilo que ainda vamos viver. Por isso algumas vezes nós dizemos, não vou fazer isso não, que isso não dá certo. Daí já fiz isso, não faz que vai dar errado, né? Por quê? Pessoas intuitivas que já adquiriram sabedoria em determinadas situações e ao reviver essas situações, elas trazem dentro de si essa intuição de acordo com aquilo, com fatos que elas já viveram. Dirigentes de grandes corporações têm acesso a todas as pesquisas que os ajudam a tomar decisões importantes. Mas os mais bem-sucedidos afirmam que precisam seguir sua voz interior e usar a sua intuição. Então, dentro das grandes empresas hoje, a ciência ela nos diz que os dirigentes de grandes corporações, de grandes multinacionais, eles têm acesso a grandes pesquisas, ou seja, eles têm acesso a dados que podem ajudar nas suas decisões. Por exemplo, pesquisa de mercado. Não, porque hoje o mercado está propício para isso. Então eu vou investir nisso, porque isso são a oferta da procura. As pessoas estão procurando mais por isso. Bolsa de valores. Não, eu vou investir em tal moeda, porque é a moeda que mais está valorizada hoje. Então, grandes dirigentes têm acesso a grandes pesquisas, a um número de dados que podem fazer a diferença na hora de tomar a decisão. Mas grandes dirigentes também dizem que precisam seguir não só as pesquisas, mas a sua voz interior e a sua intuição na hora de tomar grandes decisões. E isso dentro de uma fundação, de uma comunidade, é algo muito interessante. Por quê? Se o carisma está relacionado com a experiência fundante do fundador, o fundador também precisa escutar a sua voz interior. Porque a palavra de Deus diz que o demônio ele nos ronda buscando a quem devorar. Então, ao redor de um fundador, é claro que o demônio vai querer que o fundador caia. Onde o fundador, não escutando a sua voz interior, não escutando a experiência que ele teve com Deus, não retornando à sua experiência fundante, ele vai levar a comunidade para o fundo do poço. Então, até mesmo o carisma de fundação, ele precisa estar atento à voz interior. A voz interior que fala dentro dele, a experiência daquilo que ele sente, sabe, já viveu, para que o carisma possa dar frutos e frutos 100 por 1. Então é preciso que os líderes das novas comunidades não escutem só o exterior, não escutem só as pesquisas de mercado, mas escutem aquilo que o Espírito Santo diz dentro de si, né? A experiência fundante, aquilo que ele traz no coração da sua experiência vivida com Deus, para que a comunidade possa dar frutos e frutos 100 por 1. Então não dispense a voz interior. A capacitação. Quando prestamos atenção aos nossos instintos, desenvolvemos capacidade de avaliar as pessoas por meio de expressões faciais, gestos e tom de voz. Então, os fundadores das novas comunidades e os membros precisam sim fazer uso da sua voz interior. E para que eles possam ter a capacidade de avaliar as pessoas através do seu tom de voz, dos seus gestos,
através daquilo que eles dizem. É preciso, enquanto membros de comunidade também, passar pelo processo de avaliação de pessoas. Porque, amados, não basta ter gente dentro da comunidade. É preciso ter pessoas capacitadas pelo carisma. E o conhecimento, o processo de avaliação dessas pessoas se dá nos membros efetivos, na fundação das novas comunidades, onde essa avaliação se passa pela voz interior, pela intuição dos membros e da fundação. Então, é preciso que haja esse processo de avaliação. Algumas pessoas dizem assim, minha comunidade é curva de rio. Não, sua comunidade não é curva de rio. A sua comunidade é por onde o rio passa, limpando todas as curvas. Então, há uma grande diferença de pensamento, né? Nós precisamos trabalhar com a qualidade, nós precisamos trabalhar com a obra de Deus. Essa obra não é nossa, essa obra é de Deus. Então eu preciso usar todos os meios que o Espírito Santo me dá para que eu possa realizar o carisma da melhor forma possível. Essa capacidade vem de nossos ancestrais, que os conheceram, que ao conhecerem alguém, rapidamente decidiam se uma pessoa seria amiga ou inimiga. Aqueles capazes de seguir sua intuição corretamente conseguiam então pressentir o perigo ou fazer um novo amigo. Então nós precisamos ter essa convicção que, enquanto membros de comunidades, para que possamos viver o carisma, nós precisamos escutar a nossa voz interior. Nós precisamos passar pelo processo de avaliação de pessoas, avaliação de amizades, avaliação de inimizades. Nós precisamos passar por esse processo para que consigamos viver o carisma. Assim, muitas coisas, muitos problemas que hoje dizemos que são problemas, às vezes não são problemas, né? Mas se tornaram problemas porque nós não nos ouvimos, porque nós não adquirimos, não tomamos a voz interior, a voz do Espírito Santo dentro de nós, para que pudéssemos exercer o nosso carisma. Amém? A pesquisa é importante. Podemos gastar tempo coletando e analisando informações, mas sem colocá-las em prática, ficaremos repetindo pesquisa até o fim da vida. A certa altura, seremos obrigados a tomar uma decisão e deveremos deixar nossa intuição nos guiar. Precisaremos de um pouco de fé e um pouco de prática, aprender a confiar em si mesmo, não se limitar aos fatos, opiniões de outras pessoas, mas precisamos ir além. Temos que aprender a seguir nosso coração e abrir um canal para a nossa intuição. Então, para se viver um carisma, nós precisamos confiar em nós. Confiar naquilo que Deus realizou na nossa vida. Assim como Maria disse, foi em mim que Ele fez maravilhas. Então, Maria viu aquilo que Deus realizara nela, por ela e com ela. Então, nós precisamos confiar em nós, confiar naquilo que o Espírito Santo realizou na nossa vida. Então, para viver o carisma, nós precisamos ouvir a voz interior. E não só fazendo pesquisas, perguntando para fulano, perguntando para cicrano, consultando o Google e tantas situações. Claro que tudo isso é muito útil, no resultado final vai fazer diferença, mas o que determina é aquilo que você sente dentro de você, porque afinal de contas nós somos templos vivos do Espírito Santo. Amém? O medo. Alguns temem falar sobre intuição porque ela foge à nossa explicação. Pessoas bem-sucedidas a usam diariamente, nem sempre falando abertamente sobre ela, mas usando-a, porque a intuição é muito mais valiosa do que se imagina. Utilizam a intuição para fortalecer sua criatividade, carisma, capacidade de se conectar com outras pessoas. Indivíduos superanalíticos tendem a atacar a intuição, afirmando que se trata de um conceito de magia ou apenas uma meta.
Para muitos, a intuição é uma habilidade que pode ser aprendida e dominada, pois desconhece como algo que funciona, não significa que não funcionará de fato. Então a intuição, a voz interior, ela precisa ser trabalhada, dominada. Você precisa colocar a intuição a teu favor e não contra você. Porque a intuição que é usada contra você, ela se transforma em medo. Ela se transforma em superanálise, em autoanálise. Então é preciso que você não tenha medo de se ouvir, que você não tenha medo de se conhecer, que você não tenha medo de ouvir a voz de Deus dentro do teu coração. Não são só outras pessoas que têm a capacidade de ouvir a Deus, você também tem. Não são só outras pessoas que têm a capacidade de orarem por alguém, você também tem. Não são outras pessoas apenas que têm a capacidade de orar por você mesma, você também tem. Então, por isso a importância, as pessoas intuitivas são mais bem-sucedidas, porque são pessoas que se conhecem, são pessoas que têm o domínio da sua vida, conseguem enfrentar as tribulações e tirar das tribulações aprendizados, que se transformarão em intuição para decisões futuras. Por isso a importância do autoconhecimento, a importância de se ouvir, a importância de silenciar, a importância de meditar, a importância de contemplar aquilo que está dentro de nós. Amém? A intuição expande nossa capacidade de nos conectar com experiências anteriores, conhecimentos, memórias armazenadas, das quais talvez não recordemos, mas que são expressas por meio de uma sensação especial. Muitas pessoas não gostam de trabalhar a intuição, porque a intuição faz lembrar coisas passadas, né? Por exemplo, um novo relacionamento, pessoas que hoje não conseguem se relacionar porque têm aí traumas com o casamento dos pais, porque viram o casamento dos pais não dando certo, que são frutos de um matrimônio, de separações dos pais e tantas outras situações. Então, essas pessoas, elas não conseguem trabalhar com a intuição, porque vamos num novo relacionamento. Uma pessoa intuitiva que consegue escutar a sua voz interior, ao chegar a outra pessoa do seu lado, ela consegue, ao olhar para a pessoa, ao ver os seus gestos, ao ver as suas atitudes, ao ver com quem ela anda, ao ver os lugares onde ela vai, ela consegue, no seu interior, discernir se essa pessoa é para ela ou não. Perdão. Pessoas intuitivas, elas correm menos riscos, mas elas dão passos mais certeiros. Por quê? Porque elas se recordam de fatos, elas fazem uso da sua memória e das suas lembranças a seu favor. Elas não são pessoas instintivas que agem pelo instinto, mas são pessoas intuitivas que agem pela sua voz interior. E com isso discernindo o que fazer e o que não fazer. A manifestação da intuição, ela pode se manifestar como um impulso, um estremecimento, uma voz interior. Constantemente recebemos informações por meio da intuição, por isso precisamos escutá-la. Preste atenção nela e você economizará tempo, energia e dinheiro. Então, é preciso que membros de comunidades também façam uso da sua intuição, façam uso daquilo, das suas experiências já vividas, façam uso da sabedoria adquirida pela sua própria vida, pelos anos da sua vida. O treinamento. Os instintos podem avaliar experiências anteriores, sentir as emoções do momento, confiar em conhecimento passado. À medida do treinamento, do uso da intuição, ideias novas e inspiradoras começam a surgir. Problemas são resolvidos mais rapidamente. É necessário se concentrar com um tipo de foco que alimente e aumente seus recém-encontrados instintos e força interior. Então, ao você fazer uso da intuição, da sua voz interior,
você pode economizar tempo, energia e dinheiro. Isso é um fato. Por exemplo, a nossa comunidade, ela tem o carisma de formação da consciência. Então, no começo da nossa comunidade, nós tínhamos um povo. E algumas pessoas, dessas pessoas que estavam conosco, quando nós começamos a trabalhar a formação, enquanto estava só o ambiente de oração, de louvor, estava tudo perfeito. Mas quando a formação começou a transformar os pensamentos, a transformar a mente, quando começou a mexer com convicções já adquiridas, com valores já adquiridos, uma pessoa chegou para nós e disse assim: enquanto vocês estavam trabalhando com a oração, eu estava aqui, mas agora que vocês estão defendendo placa de igreja, eu vou embora. E aquilo para nós serviu de aprendizado. Por quê? Porque nós insistimos, desde o começo, essa pessoa deu problema para nós, mas nós insistimos, né? Estava iniciando a comunidade, então a gente queria acolher todo mundo, queria receber todo mundo. E nesse amor caritativo, nós ficamos com essa pessoa e essa pessoa no final falou isso para nós. E lá atrás nós dizíamos assim: não será melhor conversar com essa pessoa e ela conseguir detectar que ela não tem o carisma? Porque o carisma da comunidade é a formação da consciência. Então nós vamos trabalhar a formação do início ao fim. Ela não está preparada para mudar o pensamento, ela não está preparada para a formação, ela não está se permitindo mudar, ser alcançada pela formação. E nós insistimos até o ponto que essa pessoa chegou para nós e disse isso e nos deixou no momento onde nós mais precisávamos dessa pessoa conosco. Então é preciso sim fazer o uso. Eu digo isso para você como fundadora de uma nova comunidade: faça uso da sua voz interior, faça uso das experiências já adquiridas, faça uso daquilo que o conhecimento de si mesmo traz para você. Por isso a importância da formação humana. É preciso se conhecer para que nós possamos, através desse conhecimento, ouvir a voz de Deus e as nossas decisões sejam permeadas por meio das experiências, tanto negativas quanto positivas, que nós já tivemos. Amém? Saber que sua mente lógica tentará lutar com esses novos pensamentos e ideias, mas com o passar do tempo a intuição sairá vencedora. Então é necessário se concentrar, ter foco no trabalho com a intuição. É preciso saber que a nossa mente vai trabalhar contra, mas é preciso saber que a voz interior sempre sairá vencedora. Amém? Os pensamentos diminuem a capacidade de ouvir a intuição. Parte do processo para ativá-la é aprender a controlar os pensamentos, para adquirir habilidade de foco mais nos pensamentos positivos do que nos negativos. A descoberta da voz interior e intuição dá coragem, confiança, percepção para fazer qualquer coisa, para enfrentar qualquer desafio. Então, algo que aqui eu digo com muita força: é preciso controlar os nossos pensamentos. É preciso usar daquilo que a igreja diz, discernimento dos espíritos, saber o que é humano, o que é de Deus e o que é do demônio. É preciso fazer uso da Lectio Divina, onde a Lectio Divina nos conduz para a meditação e contemplação. É preciso silenciar, é preciso se ouvir e ouvir a voz de Deus. Então, hoje, que você possa fazer essa experiência. A experiência de dentro das decisões que você precisará tomar. E aqui eu quero abrir aspas para as pessoas que buscam pela vocação, para saber se o seu lugar é numa determinada comunidade, numa determinada pastoral, num determinado ministério. Escute a voz das pessoas, mas principalmente a voz que está no teu coração. O chamado, a vocação, ela é pessoal. Você pode até pegar opiniões de outras pessoas, mas quem vai ouvir a voz de Deus é você. É você que é chamado por Deus. Então você precisa se ouvir e ouvir a Deus. Você precisa parar, você precisa meditar, você precisa contemplar, você precisa usar da intuição, você precisa estar com o foco em Deus, com o foco nas decisões que você vai tomar. Você precisa, assim como os grandes dirigentes das multinacionais hoje usam fé e prática.
Eles pegam as pesquisas, os dados, e eles, através dessa pesquisa, desses dados, eles têm tudo nas mãos, mas eles param para ouvir a intuição, para ouvir a voz interior. E a partir daí, eles vão tomar a decisão e fazer tudo virar prática. Amém? Assim fez, falar de testemunhos, Bill Gates fez isso, o Walt Disney fez isso, Jesus Cristo, ele se ouvia, ele se conhecia, por isso ele subia ao monte para orar, ele orava ao Pai, várias vezes nós vemos nas Escrituras, Jesus subindo ao monte para orar. Por quê? Porque ele ia, diante de tudo que estava acontecendo, ele ia ouvir a voz de Deus. Ele ia silenciar, ele ia rezar, ele ia entrar em consonância consigo mesmo e com a voz de Deus, com a voz do Pai, né? Ele ia entrar em comunhão com Deus. Então, nós precisamos dominar os nossos pensamentos, precisamos se conhecer e conhecer a voz interior que ressoa dentro de nós, amém? O treinamento mental. A posição que você ocupa é a soma total dos seus pensamentos ao longo de sua vida. Pensamentos programam o subconsciente, ajudando a usar a intuição. O controle sobre os pensamentos pode surgir no instante, ou levar alguns dias, meses, semanas, mas o subconsciente continuará trabalhando numa única solução. Então, a importância de nós sabermos que os pensamentos, vou ler aqui de novo. A posição que você ocupa é a soma total dos seus pensamentos ao longo de sua vida. E aqui eu quero testemunhar para você. Desde a minha infância, eu sempre gostei muito de estudar. Eu estudei em colégio de freira durante vários anos e depois, pelo desemprego do meu pai, porque essa escola era uma escola particular em Ribeirão Pires, o Externato Nerina Delfo Gliendo, ENAU, hoje, se não me engano, lá é uma faculdade. Estudei lá durante anos, um colégio muito bom, as freiras eram maravilhosas, mas eu sempre gostei muito de estudar, né? Minha mãe, claro que como toda mãe se preocupando com a educação, ainda mais que era colégio pago, né? Não, você tem que estudar, não, já decorou para a prova? Minha mãe colocava eu dentro do quarto enquanto eu não decorasse tudo, e quando eu saía do quarto ela ainda ia chamar, ela pegava o livro e falava tudo que eu tinha decorado, para ver se estava igualzinho o livro, para na hora da prova saber responder. Mas mesmo com a minha mãe fazendo tudo isso, eu gostava. Eu sempre tive fome pelo conhecimento, desde criança. E depois que meu pai perdeu o emprego, eu tive que sair dessa escola e ir para uma escola. Eu estudei no SESI, também em Ribeirão Pires, colégio industrial, né? Uma escola muito boa também, mas já não era uma escola particular, era do serviço da indústria. Então, e mesmo assim, mesmo saindo de uma escola particular, de uma escola religiosa, indo para o SESI, o meu nível de busca pelo estudo não decaiu. Eu continuei gostando muito de estudar. E hoje, em Deus, depois da minha conversão, Deus suscitou em nós a fundação da comunidade Chamas Abrasadoras, e o carisma dessa comunidade é a formação da consciência. E o interessante é que quando eu conheci o Rafael e eu me casei com o Rafael, tanto eu quanto ele, nós amamos estudar, nós amamos o conhecimento. Então, ou seja, Deus utilizou da matéria de algo que já havia em nós, que ele mesmo, já desde a nossa infância, já estava nos preparando para isso hoje, e ele foi aprimorando até o ponto de nós termos um encontro pessoal com ele e usarmos desse dom para o outro, para você, para as pessoas que Deus colocar na nossa vida. Ou seja, hoje nós somos o espelho daquilo que nós vivemos a nossa vida inteira. Sem sabermos que era algo que nós utilizaríamos para Deus, mas hoje nós fazemos uso disso para Deus e para o próximo. Então, a importância de se conhecer, a importância de se identificar dentro de um carisma. Eu fui conversar com um padre, e interessante, né? As coisas assim que vai acontecendo, a gente vai vendo. Por isso que é importante falar de intuição, né? Humanamente, vamos usar o nome intuição. Por quê? Porque quando nós nos deparamos com algumas situações, nós conseguimos identificar nela, ter o discernimento dos espíritos, o dom de Deus, um dom de Deus, né?
concedido por Deus a nós, para identificarmos se a ação que nós temos vivido é de Deus, é humana ou é de demônio. Eu fui conversar com o sacerdote, e o sacerdote dizia para mim assim, vocês já se viram se vocês não cabem em nenhuma outra comunidade? Aí eu parei, eu fiquei até sem, eu nem respondi para ele, de primeira mão. Eu ouvi, aí automaticamente eu entrei, me recolhi dentro de mim e eu falei, não, a gente não cabe em outra comunidade. Aí eu olhei para ele e eu falei assim, padre, até agora eu não consigo nos ver em uma outra comunidade ainda, porque nenhuma outra comunidade trabalha com a formação da consciência. Tem formação, mas o carisma específico não é a formação da consciência, como nós fazemos, como Deus inspirou para nós. O nosso carisma específico é a formação da consciência. Então, tudo dentro da comunidade é em torno da formação, né? A formação intelectual, a formação através da convivência fraterna, a formação, tudo gira em torno da formação. E aí, naquele momento, dentro de mim, algo dizia assim, não abra mão daquilo que eu te dei. E aquilo mexeu comigo, eu falei para ele, assim, não, padre, é algo específico. Nós temos essa convicção. Daí ele falou assim, quem sou eu para ir contra? Eu perguntei porque eu queria ouvir sua resposta. Olha que interessante, né? Então, se num determinado momento nós não estamos em consonância com a nossa voz interior, nós não fazemos uso das nossas experiências passadas, da sabedoria que adquirimos com a nossa experiência, nós acabamos caindo em contradição. E nós acabamos abrindo mão daquilo que às vezes as pessoas, como faziam com Jesus, né? Quando Jesus disse para os fariseus assim, vocês estão querendo me fazer cair em contradição, me mostra aí, essa face é de quem? É de César ou é de Deus? É de César, então dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. As pessoas mais sábias, elas nos colocam em situações de contradição para ver a firmeza das nossas decisões, a firmeza das nossas palavras, a firmeza daquilo que sentimos, daquilo que vivemos. Então, nós precisamos ter esse conhecimento de si, esse discernimento dos espíritos, o uso dessa intuição, dessa voz interior, a recolher as experiências vividas para que nós possamos decidir de forma eficaz. Amém? Indivíduos carismáticos fazem esse treinamento mental diariamente, enquanto a maioria das pessoas ignora o enorme potencial que possui, acreditando que já cansou de ouvir tolices. Então, a pessoa intuitiva, ela nada mais, nada menos faz uso do potencial que há dentro dela. É preciso reconhecer o nosso potencial. Depois você escuta uma live que eu fiz antes dessa, hoje, vai estar aí, antes dessa live que vai ser encerrada, que São Leão Magno, ele diz assim, cristãos, agora que recebestes não está aqui, não ia pegar exatamente do jeito que está escrito. Agora que recebestes a natureza divina, lembra-te da cabeça, a cabeça ao qual você pertence, o corpo de que você é membro, de que você foi arrancado do poder das trevas, transferido para o reino da luz e hoje faz parte do reino de Deus. Então, São Leão Magno já dizia que era necessário recorrer às nossas lembranças, às nossas memórias, quer positivas ou quer negativas, para que possamos ser novas criaturas. É o primeiro parágrafo da seção do Catecismo da Igreja Católica, quando fala de vida nova cristã. Parágrafo 1691. São Leão Magno recorre à memória, à lembrança. Então, é preciso trabalhar memórias e lembranças para que possamos usar essas memórias, usar essas lembranças a nosso favor e não contra nós. Por isso, São Leão Magno ele ainda vai dizer, não volte à decadência da sua vida passada. Ou seja, ele diz, lembra-te, mas não caia de novo nos mesmos erros. Use desses erros para que você não cometa-os novamente.
Lembra-te daquilo que você viveu, mas não caia de novo na decadência da sua vida passada. Você foi arrancado das trevas, você foi transferido para a luz. Hoje você pertence ao reino de Deus, ao povo de Deus. Então, faça uso das suas memórias, faça uso das suas lembranças, mas trabalhe para que elas sejam a teu favor e não contra você. Interessante isso. Parágrafo 1691 do Catecismo da Igreja Católica. São Leão Magno. Primeiro parágrafo, quando se diz da vida nova em Cristo. Amém? O sucesso tem uma relação direta com a habilidade de tomarmos decisões rápidas e acertadas. O erro, duvidar de si mesmo, não ouvir os próprios instintos, achar que a intuição é bobagem. A verdade, em certas ocasiões, ao se tentar confiar na intuição, não se obterá bons resultados e isso poderá trazer desânimo. Mas se não funcionou antes, não significa que nunca mais funcionará. Então, é preciso trabalhar a intuição. 5 etapas que ajudam a se sintonizar com a voz interior. Primeira etapa: acreditar que a intuição funciona e faz parte das bases essenciais do carisma. É preciso a interiorização. Para a vivência de um carisma, para que o carisma influencie pessoas, é preciso dar lugar para a intuição. É preciso reservar um tempo para ficar sozinho com os seus pensamentos, limpar a mente, aprender a se focar no momento presente, para que os ruídos externos e o diálogo consigo mesmo não abafem a voz interior. Então é preciso que você tenha um momento a sós, traduzindo para uma linguagem espiritual, oração pessoal, adoração. É preciso que você tenha esse momento, para que o carisma ele exerça, dê frutos. É preciso que haja esse momento, onde você vai poder pensar com calma, com lucidez, com discernimento, com foco, onde você vai usar o momento presente, onde você vai poder colocar diante de si a decisão que precisa ser tomada, e você vai conseguir, ao apresentar o presente, você vai conseguir discernir o futuro. Então é preciso ter esse momento interior, esse momento a sós. A oração comunitária ela é imprescindível, não podemos abrir mão da oração comunitária, mas precisamos do momento de oração pessoal. Amém? Terceira etapa, prestar atenção nas próprias atitudes. A atitude vem de expectativas, aprendendo a esperar com confiança que sua intenção o levará para decisões corretas. É preciso prestar atenção nas atitudes. É preciso que você tenha consciência das suas atitudes. Por isso, a importância do momento a sós, do momento de se ouvir, do momento de fazer uso da intuição, para que você possa verdadeiramente prestar atenção naquilo que você vai fazer e não só agir por instinto, não só fazer aquilo que a carne pede, fiz sem pensar, depois se arrepende, aí chora, esperneia, o tempo que você vai perder. Eu costumo dizer, fazia muito isso, né? Eu trabalhei 20 anos de encarregada de sessão no escritório de contabilidade. Eu fui encarregada em todos os lugares que eu trabalhei em cargos de liderança. Então, como esse padre que eu falei que eu fui conversar, ele dizia para mim assim, vocês são líderes natos. E realmente isso já é desde a nossa... Deus nos deu essa graça, esse carisma, né? E eu me lembro que quando eu liderava as pessoas, eu dizia para elas assim, olha, pensa no que você vai fazer, lê a nota fiscal, vê tudo que está aí, vê ICMS, vê alíquota, vê estado, vê tudo antes, para que você não tenha que refazer o serviço 2 vezes. Porque o tempo que você vai fazer refazendo, você já está adiantando todo o teu serviço posterior. Então, é assim dentro de uma comunidade. Pensa no que você vai fazer, porque o tempo que você vai ter consertando, o tempo que você vai ter refazendo, você já estava progredindo em mais coisas.
Por isso algumas comunidades, elas são retraídas, elas não conseguem avançar. Elas são sempre a mesma coisa. Você não vê mudança, você não vê sucesso, você não vê progresso. É sempre a mesma coisa. Por quê? Porque elas não prestam atenção no que fazem. Então elas têm que ficar refazendo, tem que ficar consertando, tem que ficar toda hora lutando, né? Toda hora refazendo as coisas. Por quê? Porque não fez bem feito a primeira vez. Então, para fazer bem feito a primeira vez, é preciso que você tenha atitude acertada, que você tenha sucesso no que você faz, que você, escute a voz de Deus e tome a decisão correta. Assim como a palavra de Deus diz, não se põe remendo velho em roupa nova, porque eles vão se rasgar, né? Então não queira viver de conserto, queira viver de vida nova, de atitude, de sucesso, de graça. Jesus nos chamou para ter uma vida na graça, amém? Então tenha consciência, use tudo o que você adquiriu de sabedoria com a vida, use para o seu bem, a favor da sua comunidade, amém? Quarta etapa, ouvir e obedecer. Quando sentir o impulso, o instinto, a sensação, haja imediatamente com base neles, talvez até sem entender. Siga a voz e aprenda como ela se comunica com você. Quando você se recolhe interiormente, quando você se escuta Deus dentro de você, faça aquilo que Deus está dizendo. Comece por coisas básicas, né? Não queira dar passos muito grandes. Coisas básicas, faça a experiência e veja se você não vai ter sucesso na tua ação, na sua atitude. Quando você parar, mesmo que você escute a opinião de um, escute a opinião de outro, recolha tudo isso. Pare agora você e Deus, ouça a voz interior dentro de você. Tome a decisão baseado nisso e você vai ver se as coisas não vão mudar para melhor. Se escute, ouça a voz interior dentro de você. Amém? Quinto passo, pratique e aperfeiçoe. Para desenvolver a intuição, é preciso tempo, energia e treino. Comece com pequenas coisas. Aumente o uso da sua intuição. Amém? O modo mais fácil de dominar a intuição é escolher uma hora durante o dia pela manhã seria melhor para pensar e ponderar sobre seus maiores desafios. Então, a psicologia ela nos ensina que o momento melhor para que possamos entrar em contato conosco mesmo, ouvir a voz interior é pelas manhãs. Então isso, né, depende de pessoa para pessoa. A maioria das pessoas tem um maior rendimento na parte da manhã, mas dentro da sua realidade, que você escolha o melhor momento para que você possa se ouvir e ouvir a voz interior dentro de você. Amém? Primeira coisa, escolha uma hora para que você possa pensar e ponderar os seus maiores desafios. Segunda coisa, ouça os próprios pensamentos. Terceira coisa, siga a intuição. Quarta coisa, resolva os próprios problemas. Quinto, adquirir mais experiência e confiar na intuição para o processo, pois o processo se torna mais fácil e natural. Mantenha a mente aberta, pratique essa habilidade, descubra os processos, as tecnologias que funcionam melhor para você. Preste atenção nos resultados para acabar o processo escolhido, para ver se o processo escolhido está funcionando. Acompanhe os resultados, tenha práticas diárias, afine a habilidade de ouvir a sua intuição. Amém? Então, eu sei que alguns vão questionar sobre isso, mas vamos agora ouvir o que Santa Teresa de Ávila tem a nos dizer sobre isso. Amém? Inspiração. O que a psicologia chama de intuição, Santa Teresa de Ávila chamava de inspiração. Amém? Quando acode uma boa inspiração, não deixe por medo de a pôr em prática. Há pessoas que está o Senhor dando inspirações santas, mas elas se fazem de surdas. Tomem
exemplo de donzelas a quem o Senhor dera bons desejos e inspirações para pô-los por obra. Não pude fugir de fazer este mosteiro por ser inspiração de Deus. Então, olha que interessante. Santa Teresa de Ávila diz: quando você tiver uma boa inspiração, uma boa intuição, não deixe de fazer isso por medo, porque o Senhor está dando inspirações santas. E existem pessoas que estão se fazendo de surdas, estão preferindo ouvir a voz dos outros, de homens, e estão deixando de pôr em prática aquilo que Deus está inspirando. Então, Santa Teresa de Ávila, o que a psicologia chama de intuição, Santa Teresa de Ávila chama de inspiração. Não é só uma sensação, não é só um friozinho na barriga, não. Nós estamos falando de comunidades, nós estamos falando de obra de Deus, nós estamos falando de coisas divinas, de coisas sagradas, de coisas santas. Há pessoas que Deus está inspirando coisas santas e elas estão dando de louca. Não, Deus não fala comigo. Não, vou perguntar para fulano, vou perguntar para ciclano. Será que é Deus que fala comigo? Eu quero dizer para você o que Santa Teresa de Ávila diz. Amém? Há pessoas que o Senhor está dando inspirações santas, mas elas estão se fazendo de surdas. Amém? Vamos ouvir o que Santa Teresinha do Menino Jesus, na história de uma... quem quiser procurar isso de Santa Teresa de Ávila, está nas obras completas de Teresa de Ávila. Amém? Agora vamos ouvir o que Santa Teresinha do Menino Jesus diz sobre inspirações divinas. Parecia verificar em mim o mesmo ardor de quem estavam animadas, a mesma inspiração celestial. O bom Deus inspirou meus sentimentos. Santa Teresinha do Menino Jesus trabalhava com a sua intuição, com a sua inspiração divina. Compreendo e sei por experiência que o reino de Deus está dentro de nós. Jesus não precisa de livros nem de doutores para instruir as almas. Ele, o doutor dos doutores, ensina sem ruído de palavras. Nunca o ouvi falar, mas sinto que está dentro de mim a cada instante. Olha que coisa linda. Santa Teresinha do Menino Jesus, história de uma alma. Jesus não precisa de livros, não precisa de doutores. Ele está dentro de mim. Vamos ouvir a Deus? Vamos ouvir a inspiração de Deus? Vamos seguir a intuição? É quem me orienta, inspirando-me o que devo dizer ou fazer. Exatamente quando se faz mister, descubro luzes que ainda não tinha enxergado. O mais das vezes não é durante minhas orações que ocorrem mais abundantes, mas de preferência em minhas ocupações diárias. Santa Teresinha do Menino Jesus conseguia ouvir a voz interior nas suas ocupações diárias. Tamanho era o amor que ela tinha com Deus, tamanha era a intimidade que ela tinha com Deus, que ela não precisava... Lembra quando foi dito um pouquinho antes agora? Busque uma hora do dia que você vai conseguir parar e ouvir a voz interior. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha tanta intimidade com Deus, Deus era tão presente na vida dela, que ela não precisava parar, ela conseguia ouvir Deus nas suas ocupações. Então, ou seja, cada um na sua particularidade, cada um no seu grau de intimidade, cada um na sua experiência de Deus. Mas o importante é ouvir essa voz interior, é conhecer a si mesmo, saber quando é Deus que fala, saber quando é o diabo que fala, saber quando é a sua carne que fala, ter o discernimento dos espíritos. A intuição, que é usada humanamente apenas, ela é purificada pela inspiração, ela é purificada pelo discernimento dos espíritos, ela é purificada pelas inspirações divinas. Amém? Santa Teresinha do Menino Jesus, sei que Jesus não nos pode desejar sofrimentos inúteis e não me inspirava os desejos que me empolgavam se os não quisesse satisfazer. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela usava a inspiração divina até para sofrer. Sei que Jesus não nos pode desejar sofrimentos inúteis. Ela sofria, mas sofria sendo inspirada por Deus. E isso é um salto tremendo.
Isso nos traz experiências vividas, sabedorias grandiosíssimas. Sei que Jesus não nos pode desejar sofrimentos inúteis. O bom Deus não seria capaz de inspirar-me desejos irrealizáveis. Santa Teresa de Ávila, Jesus está a inspirar coisas santas no coração de muitas pessoas, mas elas estão se fazendo de surdas. Santa Teresinha do Menino Jesus, o bom Deus seria incapaz de me inspirar desejos irrealizáveis. Qual é o desejo que Deus já inspirou para a sua comunidade? Qual é o desejo que Deus inspirou para que você fundasse essa comunidade? Esse desejo que Deus inspirou você, ele não é um desejo irrealizável, ele só precisa que você acredite. Ele só precisa que você tenha fé. Ele só precisa que você faça uso da tua intuição, da tua inspiração, do discernimento dos espíritos, para que você possa fazer com eficácia a vontade de Deus. É preciso que você se una a Deus e saiba que o que Ele inspirou no teu coração não é irrealizável. Pode ser irrealizável para os homens, mas é irrealizável para os homens porque não foi no coração deles que Deus colocou. Mas no teu coração de fundação, no teu coração de membro, esse desejo é realizável. Basta apenas que você acredite. Que você conheça a si mesmo, que você faça uso da experiência que Deus deu para você, para que você executasse esse carisma na essência. Acredite em você, acredita no Deus que escolheu você. Por isso, Santa Teresinha do Menino Jesus, guardo lembrança de um ato de caridade que o bom Deus me inspirou a praticar. Santa Teresinha do Menino Jesus diz que ela precisou ouvir a inspiração de Deus em atos de caridade. Ela precisou ouvir a voz de Deus nos desejos que Ele colocou no coração dela. Ela precisou ouvir as inspirações de Deus até nos sofrimentos que ela tinha. Ela se conhecia, ela conhecia Deus e ela fazia uso dessa voz interior. Por isso hoje é Santa Teresinha do Menino Jesus. Agora, São João da Cruz, não poderia falhar. A alma é o lugar onde ao certo, com a perfeição e sabor que se pode ter nesta vida, sem risco de vagar em vão, encontra-se a Deus. Vamos passar a ouvir a Deus? Essa formação hoje ela é profética. Talvez a sua comunidade esteja se perdendo porque você está ouvindo homens e não a Deus. Vamos dar lugar para inspirações, para interioridade, para espiritualidade. Para achá-lo é preciso, diz São João da Cruz, sair de todas as coisas segundo o afeto e vontade e entrar em sumo recolhimento dentro de si, o aposento, o esconderijo de Deus. É preciso deixar para encontrar a Deus. É preciso deixar todos os afetos para se recolher dentro de si. Por que se recolher dentro de si? Porque nós somos o aposento, o esconderijo de Deus. São João da Cruz. Olhar para cada ser humano, sabendo que em cada ser humano, ali está o aposento, o esconderijo de Deus. Ouça a voz interior, a inspiração. Se interiorize, se recolha dentro de si. Se feche aos afetos do mundo. Mesmo que você tenha feito pesquisas, recolhido dados, tenha ouvido a voz de inúmeras outras pessoas, outros membros, outros fundadores, recolha tudo isso agora. Entre dentro de si, no aposento, no esconderijo de Deus, e faça aquilo que Deus te falar para fazer. São Leão Magno,
Cristão, hoje você recebeu, agora você recebeu a natureza divina. Haja como tal. Filhos de Deus com poder. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. São João da Cruz. Nós somos o esconderijo, o aposento de Deus. Talvez você não consiga se decidir, talvez você não consiga realizar nada, talvez você esteja empacado na vida, porque você não está ouvindo a voz da pessoa certa. Você tem medo de você, porque as pessoas fazem você ter medo de você, dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir, que não é por aí, que não é bem assim. Mas Deus está dizendo: ei, eu estou aí dentro. Você pode me ouvir agora? Você pode entrar em diálogo, em comunhão comigo, para que eu diga o que você pode, o que você deve fazer? Deus está chamando as novas comunidades para um momento de intimidade. Deus, que é o dono dos dons, Ele quer agir. Nós estamos fazendo as coisas com as nossas próprias mãos, do nosso jeito. Ele quer fazer. Ele está falando para você: ei, para. Vai fazer o que eu mando agora? Porque isso aí é meu, não é seu. Esse dom é meu, não é seu. Essa comunidade é minha, não é sua. Só dei a chave para você cuidar do lugar para mim. São João da Cruz. Fora de ti, distrair-te-ás e cansarás. E não acharás nem gozarás a Deus mais certo, nem mais pronto, nem mais perto que dentro de ti. Às vezes, olha que interessante, São João da Cruz. Fora de ti, você vai se distrair e se cansar. Porque Deus não está em nenhum outro lugar mais certo e mais perto do que dentro de você. E nós buscamos Deus tão longe, tão fora de nós. Quando na realidade Ele está aqui. Ai, amado, se a gente conseguisse viver isso, que Deus nos dê a graça hoje, de sermos pessoas realmente, que possamos viver o mistério da encarnação. Bendito seja São Luís Maria de Montfort, quando a principal festa de São Luís, dos Montfortinos, é o mistério da encarnação. Esse mistério que traz Deus para perto de nós, que fez o divino viver dentro do humano. Que nós consigamos viver esta graça, que nós possamos acordar, que Deus faça um grande mover em todas as comunidades do mundo inteiro, para que nós possamos ser direcionados por Jesus. Porque quando nós começamos a fazer as coisas do nosso jeito, não conseguimos mais ouvir a voz de Deus, estamos tão preocupados em fazer do que ser, nós começamos a nos cansar. Por quê? Porque a gente só encontra nós. A gente não encontra mais Deus, a gente só encontra nós. São João da Cruz. Se está em mim, como não o acho nem o sinto? Porque está escondido. E você não se esconde. São João da Cruz. Pô, mas se Deus está perto de mim, por que eu não sinto Ele? Porque Ele está escondido e você não se esconde, você só fica fazendo as coisas, você só fica mandando, você só fica com os pensamentos atordoados. Lembra no início? Quando a ciência, a psicologia nos ensina, é preciso controlar os pensamentos? Então, é isso. Você não se esconde. O que a psicologia fala de controle de pensamento, controle mental, a igreja fala de recolhimento espiritual, esconderijo espiritual, porque é preciso encontrar Deus escondido. A nossa vida está escondida em Deus. Se eu não paro para ouvir o Deus do escondido, eu não vou senti-lo nunca, porque eu não me escondo. Eu só quero me mostrar, eu só quero aparecer, eu só quero mostrar o que eu estou fazendo. Não é assim que funciona. Desculpa, meu amado, eu sei que isso é forte demais, mas é a igreja dizendo: é preciso se recolher.
Nova comunidade é lugar de recolhimento. Nova comunidade é lugar para onde são direcionadas pessoas que são aposento e esconderijos de Deus. Pessoas que cederam aos afetos humanos para viverem momentos com Deus, experiências com Deus. Nova comunidade é lugar de pessoas que conseguem se recolher dentro de si, que conseguem se esconder para que possam achar Deus que está escondido. Nós estamos querendo que as nossas... É engraçado isso, porque assim, hoje é um grande mover, né? Tudo que uma comunidade faz, você vai dar um passo, vai sair na esquina, posta foto. Você vai fazer não sei o que, posta foto. Por quê, meu querido? Porque não se esconde. Quer as coisas humanas, mas não as coisas divinas. As coisas divinas não estão no esconderijo, no recolhimento, no aposento. Precisamos acordar. São João da Cruz. A inteligência pertence às riquezas da sabedoria dos filhos de Deus. A vontade pertence à doçura da posse de Deus, do qual, carecendo, fica-se com amargura. A memória, o fel de um ouvido mortal, ou a recordação da união. São João da Cruz. A inteligência pertence às riquezas da sabedoria dos filhos de Deus. Então, inteligência e sabedoria são coisas diferentes. A inteligência pertence à sabedoria e não a sabedoria à inteligência. Uma pessoa inteligente é aquela que faz uso de sabedoria, das experiências já vividas, onde as suas memórias e as suas lembranças são usadas a seu favor. Isso é uma pessoa inteligente. Se errou, não erra mais. Se acertou, vai aprimorar. Vai induzir, vai anunciar, vai influenciar. A vontade pertence à doçura da posse de Deus. A nossa vontade está em possuir a Deus. Ela é submissa à posse de Deus. Por isso, a importância de fazer as orações de piedade, onde o homem natural consegue orar com o homem espiritual e consegue aprender a vontade de Deus. A vontade está na posse de Deus. E a memória está no fel de um ouvido mortal ou na recordação da união. A memória está naquilo que escutamos e naquilo ao qual comungamos e nos unimos. Controle mental, inteligência, vontade e memória. As três potências da alma. O homem de Deus é potente quando ele submete a inteligência e a sabedoria, quando a vontade dele é purificada pela posse de Deus e quando a memória dele está purificada naquilo que ele ouve e naquilo ao qual ele tem comunhão. São João da Cruz. O primeiro que tem de fazer a alma para ir ao conhecimento de Deus é o exercício do próprio conhecimento. Todos os deleites do mundo, contentamentos dos sentidos, gostos, suavidades do espírito, não poderiam sanar nem satisfazer a alma como a presença de Deus. Essa formação é maravilhosa. Vamos usar a intuição, a inspiração, a interioridade. Vamos entrar no aposento, no esconderijo de Deus. Vamos saber que em nenhum outro lugar ele se encontra mais perto, mais perfeito do que dentro de nós. Vamos fazer aquilo que ele nos intuir, que ele nos inspirar. Vamos fazer uso das potências da nossa alma, inteligência, submetendo a inteligência a sabedoria, vontade, a nossa vontade é possuir a Deus e memória, aquilo que ouvimos e aquilo que temos comunhão é o próprio Deus. Amém? Então, que você possa hoje fazer dessa formação uma formação não só para novas comunidades, mas para a tua vida. É preciso parar para discernir os espíritos, para ouvir a voz de Deus. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus,
São João da Cruz, rogai por nós. Amém? Quero encerrar com Santa Teresa de Ávila. Deus está a inspirar coisas santas, mas os homens estão se fazendo de surdos. Que Deus abençoe você. Sou a formadora Valéria, fico por aqui. Hoje, terceiro tema, intuição. Amanhã estaremos de volta falando de propósito. Que Deus abençoe você. Se você não fez inscrição nesse curso ainda, faça. Ainda há tempo. Entre em contato comigo pelo WhatsApp 012 99608 1944. Faça a sua inscrição. Você entrará no Classroom do Google, numa sala virtual. Terá acesso a todos os vídeos, apostila em PDF, todos os materiais auxiliares que nós damos para aqueles que forem inscritos no Classroom do Google nessa formação. Então, que Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria Puríssima. Eu quero uma chama no lugar do coração.